conversar com o advogado Vanter Henrique, já está aqui do meu lado. Hoje a gente conversa sobre os contratos de arrendamento, para dar esclarecimentos do tema aí para o produtor rural. Eu já começo perguntando o que é diligência prévia. Tem um termo, inclusive, em inglês, né, Vanter? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos telespectadores do jornal. Due diligence é o termo em inglês utilizado para diligência prévia, que nada mais é que uma análise prévia. Ela é uma análise prévia documental e do reflexo do negócio que você está fazendo o seu investimento no mercado, de fato. Quando a pessoa vai te vender algum objeto, algum bem, algum contrato, vai firmar algum negócio, sempre está mil maravilhas. A due diligence serve justamente para isso, para você analisar se realmente a documentação está apta a ser adquirida e se o negócio realmente está tão bom quanto é vendido. Qual que é o momento ideal e como que deve ser feito esse processo? O momento ideal sempre é previamente ao negócio. Não adianta você adquirir um bem, adquirir um imóvel, arrendar uma área nova e depois fazer análise documental que pode surgir problemas futuros. Previamente à realização do negócio, a assinatura do contrato, você pode fazer a due diligence, inclusive pode ser condicionado a uma carta de proposta, a uma promessa futura, que vai ser feito a diligência antes da concretização do negócio. É sempre importante ser feito antes da concretização efetiva do negócio. Agora, Vanter, deixa eu fugir um pouquinho do nosso roteiro de perguntas aqui e te perguntar o seguinte. Com grandes empresas, geralmente já é um contrato pronto que tem um certo padrão. Mas entre produtores menores, um contrato de compra e venda, às vezes tem algumas diferenças. No caso, por exemplo, de uma quebra de contrato, em que há um benefício maior para o que vendeu, ao invés de ser para quem está comprando. Como que fica nessa situação? Vai para a justiça para tentar resolver isso, para deixar algo mais equiparado? Ou não? Você assinou errado, você vai ter que arcar ali com o que está. Olha só, a due diligence ela serve justamente para amenizar esse grande risco. A empresa grande ou pequena, contrato pronto ou contrato a ser elaborado, ele tem que ser estudado previamente, porque as condições ali raramente vão ser alternadas judicialmente. Em casos de consumidor, que há uma discrepância na materialização do negócio, que são os contratos prontos que você falou, talvez haja essa flexibilidade do judiciário revisar. Agora, numa aquisição direta, que seria uma relação de negócio e não de consumo, ficaria um pouco mais difícil essa revisão no âmbito judicial. E o que pode ser encontrado de problema mais comum dentro desse contexto? Olha, os problemas mais comuns são os surgimentos das novidades, vamos dizer assim, as surpresas indesejáveis. É muito comum que a pessoa que assina o contrato não tenha a capacidade plena para assinar aquele contrato. É muito comum que o negócio que seja entabulado, ele não reflita no mercado realmente aquilo que está posto no papel. Então, a análise prévia justamente serve para amenizar riscos e fazer uma compra mais efetiva, uma compra mais segura. Às vezes a pessoa está ali no processo da compra e ela tem pressa, né? Ou no processo do aluguel do imóvel rural. Mas quanto tempo que leva para ser feito esse procedimento de análise prévia da viabilidade desse arrendamento ou da compra do imóvel rural? O arrendamento e a compra do imóvel rural ele também é um negócio peculiar, porque há diferença em regime de casamento de quem vende, regime de casamento de quem compra. Há uma diferença quem é o administrador em caso de compra de empresa. Então, existem peculiaridades que elas precisam ser analisadas previamente. Tá? O período, em média, de 15 dias úteis dá para fazer uma diligência, mas dependendo dessas peculiaridades, regime de casamento de quem vende, localização da área, esse período pode ser elevado, mas em média 15 dias úteis consegue fazer uma análise prévia bacana. Documentação necessária para fazer esse processo? Volto a dizer, ela é peculiar de cada caso. Não é só os documentos pessoais da parte. Eu cito um exemplo aqui, você adquirir uma área de um herdeiro, por exemplo. Você precisa analisar o inventário, você precisa ver se aquele bem está apto a ser vendido, a ser arrendado. Surgem muitas dúvidas, sim. Eu firmo um contrato com um herdeiro, por exemplo, uma área que está sem inventário. Eu posso firmar com aquele herdeiro ali, eu vou ter uma carta anuência, eventualmente, posterior para eu financiar o meu custeio, para eu financiar a minha lavoura, a aquisição de animais. Então, toda essa análise tem que ser feita previamente à aquisição, previamente à assinatura do contrato, e aí, sendo feita de forma adequada, a gente evita muitos problemas. É mais difícil fazer essa análise
com propriedades rurais do que com propriedades situadas na região urbana? Não. A análise, ela é, como eu te disse, ela é peculiar de cada caso, mas a dificuldade em si, ela pode estar na equipe composta para fazer essa análise, né? Se você tiver uma equipe apta e capacitada para isso, não há dificuldade em nenhum âmbito, em nenhum negócio. Tem outros ramos que a diligência prévia pode ser aplicada também? Sim, a diligência, como eu disse, ela é uma prática adotada no direito empresarial para aquisições de empresas que ela está em expansão ainda no Brasil. Ela pode ser delegada para todo e qualquer tipo de negócio. Aquisição de veículos, imóveis urbanos, rurais, aquisição de empresas ativos, empresas do ramo de tecnologia, qualquer negócio que você for firmar, a diligência ela é uma prática exitosa em evitar problemas futuros. Agora, o que é necessário para que o produtor possa fazer uma aquisição segura? A aquisição segura ela é feita baseado numa equipe forte. Você tendo um jurídico capacitado e uma equipe técnica melhor ainda para amenizar todo e qualquer erro, a equipe tem que conhecer do negócio em si. A gente não pode trazer uma equipe que faz uma aquisição de empresa do ramo de tecnologia para fazer uma aquisição de área rural. São pessoas distintas. A gente precisa contar com a contabilidade rural, a gente precisa contar com engenheiro agrônomo, com veterinários, com georreferenciadores. Então, há peculiaridades de cada caso e cada segmento de negócio é uma equipe apta a fazer a diligência prévia. Agora, Walter, os trâmites são os mesmos, assim, ou são parecidos para quem decide comprar ou para quem decide arrendar? Tem alguma diferença aí nesse meio de caminho? Os fins são os mesmos, talvez o que muda é o meio, alguma forma, algum objetivo distinto. A aquisição do arrendamento, por exemplo, você adquire uma terra, você tem o seu direito de gestão sobre a terra. Quando você arrenda apenas a terra, você tem que ter uma autorização de gestão. Então, os fins da diligência prévia é o mesmo, assegurar a garantia do negócio com o menor risco possível e mais efetivo, só que os meios podem se alterar por conta da peculiaridade de cada negócio. Quando as pessoas chegam até você, quais são os principais problemas que elas te trazem dentro desse assunto e quais são os pontos para resolver? Geralmente, quem faz a diligência prévia, ela não tem problemas na aquisição ou na gestão do negócio futuro. Ela sempre procura para fazer uma nova diligência, para fazer uma nova expansão de negócio. Eu estou adquirindo, eu quero investir em outros setores, vamos fazer diligência também, vamos fazer um estudo prévio daquilo, se realmente é rentável, se está de acordo com o mercado. Agora, quem não faz a diligência já chega com um problema um pouco mais delicado, já não consegue algo por conta do contrato estar travado de uma forma que ela não consiga. Um exemplo prático de um cliente meu, que ele fez a aquisição de um arrendamento, ele fez o arrendamento de uma área e a parte que assinou o contrato com ele não estava totalmente apto a gerir na integralidade aquela terra. Ele tinha um poder de gestão, mas não era na sua integralidade. Ele estava com dificuldade para conseguir custeio por conta disso. Ele não tinha autorização de todos os herdeiros. Então, poderia ter sido evitado se houvesse feito a diligência prévia. Como não foi feito, os problemas que surgem são inúmeros e qualquer problema posterior ele fica um pouquinho mais delicado de ser resolvido. Num caso como esse, trava o trabalho na propriedade ou consegue de alguma forma resolver para dar seguimento ao que está sendo feito? Talvez esse caso específico ele travou por conta do valor monetário que ele precisava ser investido na terra. Ele não conseguiu um custeio bancário por conta da ausência de documentação do arrendador. Em outros casos, por exemplo, se ele tivesse o valor para fazer o investimento próprio, não travaria. Talvez não seria um impasse. Porém, neste caso, precisaria do auxílio do banco e foi travado por conta da ausência dessa documentação. Nessa análise prévia vai também, então, a questão do pagamento, as taxas de juros, ou isso já fica para uma outra parte? Não, isso aí é uma questão posterior ao arrendamento do negócio, né? Taxa de juros e atualização monetária, valores diretamente é um outro negócio, é um negócio à parte ao arrendamento, né? Um acessório, vamos dizer assim. Mas previamente poderia ser visto que aquela parte que estaria assinando o contrato não estava apto a conceder uma carta de anuência na integralidade para o meu cliente. Fica claro para o produtor rural que ele precisa ter esse cuidado. Com certeza. O produtor ou a produtora rural que quer fazer um negócio seguro, ele precisa fazer previamente uma diligência, ele precisa fazer uma análise prévia
minuciosa de toda a documentação, do reflexo do negócio no mercado em si, para que não haja surpresas desagradáveis. Pois é, inclusive a gente fala muito sobre esse assunto porque Mato Grosso do Sul é uma área com muita expansão e muita gente vem para cá para investir principalmente na pecuária e na agricultura, e tem destaque também para a região leste do estado, que tem um incremento bastante significativo nas florestas plantadas, que inclusive fazem muito arrendamento de propriedades, né? Eu queria que você deixasse aí, na conclusão já da nossa entrevista, uma orientação, né, um pouco mais detalhada para o produtor que está acompanhando a nossa programação, que pretende vender ou arrendar a terra dele, ou até mesmo para quem está do outro lado da ponta, né, que vai fazer o serviço inverso, deixar essa recomendação aí para eles. Sim, com certeza. O produtor ele precisa, ele está rodeado de uma equipe excelente para que seja feito da melhor forma possível a análise documental e não só da propriedade do negócio em si que está sendo materializado, mas das partes que envolve ele também, porque às vezes do outro lado existe uma empresa, a pessoa que está tratando com você talvez não tenha, ele tem a liberdade de tratar, mas não tem a responsabilidade de assinar aquele documento. Então, o produtor tem que estar munido de uma equipe capacitada, de um jurídico apto a assegurar para ele o melhor negócio possível e amenizar todos os riscos das transações pretendidas. Fazer bons negócios com segurança. Com segurança. Walter, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Vinícius, eu que agradeço. Um bom dia a todos.